Olá! Hoje estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 11 do livro de Levítico. Que pontos podemos destacar nesse capítulo? O primeiro deles é o objetivo do capítulo. Está aí nos versículos 46 e 47, logo no final, que diz que esse capítulo estabelece a distinção dos animais puros e impuros, limpos e imundos, que, traduzindo, seriam aqueles que se podem comer e aqueles que não se deve comer. Longe de ser uma lista exaustiva, esse capítulo estabelece princípios que norteiam aqueles que podem ou não podem ser comidos dentre os animais. Dentre os animais terrestres, poderiam ser comidos aqueles que têm unhas fendidas e que ruminam. Tem que ter os dois. Entre os animais aquáticos, aqueles que têm escamas e barbatanas, também tem que ter os dois. Entre os insetos, são aqueles insetos saltadores que podem ser comidos. Dentre as aves não há um princípio claro, mas aqui estabelece uma lista de alguns animais que não poderiam ser comidos. E dentre os que se rastejam no solo ou que têm muitos pés, nenhum deles poderia ser comido. E é interessante ver que todos esses animais são descritos como abominação. E aqueles que os comessem se tornariam também abominação. Importante a gente ver que Deus ordenou que eles não pudessem ser comidos. Nesse capítulo não dá o porquê isso foi feito. Assim como muitas ordens de Deus na Bíblia, não existe o porquê. Mas se Deus disse, cumpramos. É para o nosso bem. O segundo ponto de destaque é que o capítulo também estabelece a ordem para não tocar no cadáver desses animais. E aí, aqueles que porventura precisassem tocar no cadáver, seja para retirar ele de algum lugar, ou o animal morreu ali perante ele, esses eram considerados impuros até a tarde, que é ao pôr do sol. Depois eles deveriam se lavar e então ficariam novamente limpos. Essa impureza tem a ver com evitar a contaminação. Aqueles que tiveram contato com algum cadáver desses animais ficavam contaminados. Então era melhor mantê-los separados, longe do convívio social, até a noite, quando eles então se lavavam, então voltavam ao convívio social. Também era uma obrigatoriedade eles se limparem através da água, do banho, lavando as roupas também. E assim garantiriam a limpeza da sociedade. Também eram estabelecidos alguns procedimentos acerca dos itens que tiveram contatos com eles. Está aí a partir do verso 32. Ou teria que ser lavado, ou se fosse algum objeto de barro, teria que ser quebrado e inutilizado. E assim por diante, vários objetos tinham a sua relação estabelecida se deveriam ser lavados ou quebrados. E aí é interessante a gente perceber que não somente aqueles que tocassem o cadáver de animais impuros ficavam impuros, mas também aqueles que tocassem o cadáver de um animal limpo que morreu por si só. Esses também ficavam impuros. Então a impureza também tinha a ver com a morte em si, e não somente pela qualidade do animal. É claro que dá a entender que se a pessoa também tocasse em algum animal vivo que rastejava, ou um rato, por exemplo, tem uma listagem específica, esse também ficava imundo, porque provavelmente eram animais que careciam
de uma higiene mais adequada e poderiam trazer doenças ao ser humano. O terceiro ponto de destaque é o objetivo que Deus ordenou isso. Está aí nos versículos 43 a 45. Deus disse que o povo deveria ser santo, pois Ele, Deus, também é santo. E por Deus ser o nosso Deus, nós o devemos imitar. Nós devemos buscar obedecer os mandamentos, obedecer as suas ordenanças. Então, devemos ser santos. Nós hoje não somos também o povo de Deus? Então, obedeçamos às ordens de Deus. Sejamos conscientes disso, de que aquilo que comemos pode ter o poder de nos contaminar. Então sejamos seletivos naquilo que ingerimos, principalmente referente a esses alimentos que o próprio Deus disse que são abomináveis. Então nós não devemos nos fazer também abomináveis participando desses animais, dessa carne desses animais. Gostou? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a palavra de Deus e ter esse conhecimento ampliado juntamente conosco.